Oi, gente, tudo bem? Estamos novamente de volta, finalmente, porque, pelo amor de Deus, gravar um vídeo com essas meninas é difícil. Nossa, gente, cada um mora num lugar. Não, Vai gente, chover daqui a pouco. Vai chover, vai chover, porque é um milagre. Vai chover, verdade. Horror. Não, tá maravilhosa. Gente, é o seguinte, nós recebemos no blog umas mensagens de pessoas perguntando o que a gente sugeria, o que vocês sugeriam para que a gente postasse, né? Foi. E uma das coisas que chamou a nossa atenção de sugestão lá foi como que a gente estuda a Bíblia, não é isso? Foi isso mesmo. Alguém quer começar? A gente separou essa pergunta para responder. Achei essa pergunta bem interessante, porque assim, isso é sempre um desafio, né? Às vezes, comigo mesmo, né? Às vezes a gente começa a ler a Bíblia e aí dá sono, aí não dá vontade mais de ler, às vezes você lê e não entende absolutamente nada. E aí você começa a tentar criar algumas alternativas, né? No caso, no meu caso, como que aconteceu? Eu comecei a buscar outras versões de Bíblia, versões mais acessíveis, mais fáceis. Então hoje a gente tem algumas versões bíblicas que você consegue ler e até entender. Tem umas que já vem até com a interpretação, né? Então eu até estava comentando com a Karen, esses dias ela compartilhou com a gente um texto da Bíblia e ela colocou lá a versão da Bíblia, a mensagem. Então essa versão de Bíblia, a mensagem, ela é super interessante, principalmente para quem está começando. Existe uma outra versão de Bíblia também, chamada Bíblia Viva. Essa versão de Bíblia também é super fácil. Você lê, parece que você está lendo uma história. É bem dinâmica e é bem fácil de entender. Então, acho que para iniciantes, essas versões são bem legais, bem interessantes. Legal. E não só a leitura da Bíblia, gente. Tem muita gente que tem dificuldade de concentração, de ficar lendo mesmo. Eu acho que a leitura é muito importante, porque você pega um caderninho, você anota. Eu acho que, assim, a Bíblia, ela tem que ser lida de uma forma corrida também, tipo uma leitura corrida mesmo, sem parar, porque foram cartas que foram escritas, por exemplo, as cartas de Paulo, até Moisés mesmo, quando ele escreve os primeiros livros da Bíblia, uma coisa bem corrida mesmo e tudo. Então eu acho que você tem que ler corrido, mas também você tem que parar para anotar, para fazer as suas observações, aquilo que o Espírito Santo está soprando no seu ouvido. Às vezes você está lendo alguma coisa que lhe encaixa dentro da situação de vida que você está vivendo. Então você vai parar, você vai pegar seu caderninho, você vai anotar, falar assim, não, isso aqui eu senti que o Senhor falou comigo aqui, bem específico para isso aqui que eu estou vivendo. Porque depois você pode voltar a ler seu caderninho. Mas também, uma coisa muito interessante que eu até falei com a Pri, com a Karen, que o Espírito Santo tem me falado é a respeito do ouvir, porque tem esse versículo na palavra, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o ouvir é muito importante. Então, eu acho que essa ferramenta que a gente tem hoje, que é possível a gente ouvir a palavra, não só nos aplicativos, mas também no YouTube. Se você não tem um aplicativo, não tem desculpa, bate lá no YouTube, Tiago falado, Mateus falado. Você vai achar lá todos os livros narrados e rapidamente você ouve os livros, né, amiga? Verdade, é muito Estou bom. praticando. Eu também, tô praticando muito. Isso é uma dica entre amigas que a gente está compartilhando. Que a Paula compartilhou com a gente, agora a gente está compartilhando com vocês. É verdade. E assim, o interessante, né? Às vezes você fala assim, poxa, mas eu vou ter que colocar o fone, eu vou estar escutando, eu tenho que ficar prestando atenção para entender. Não. Às vezes você tá lá fazendo alguma coisa, alguma atividade, ou com o seu fone, ou no seu trânsito, dirigindo. no trânsito, e você tá escutando e aquela mensagem ela vai entrando, né? Ela vai entrando na sua mente, ela vai entrando ali no seu subconsciente. E a Bíblia fala, né, que na hora certa a gente vai lembrar essas palavras, né? E, gente, é assim, vou dar uma outra dica que a neurociência fala. 30% do nosso cérebro é consciente, 70% é inconsciente e subconsciente. Esse é um dado que me espanta, sabe? Mas mesmo que seja 50%, gente, metade da gente a gente não conhece, entendeu? Então, assim, por isso que Davi fala, sonda-me e conhece-me.
né? Porque Deus, ele pode conhecer os nossos pensamentos. Deus pode entrar no nosso subconsciente, nosso inconsciente. Então, assim, quando você lança essas palavras, você vai ouvindo, você vai construindo novas ligações neurológicas que vão trazer novos caminhos de pensamento. Então, por exemplo, se você debate com uma situação e você tá lá ouvindo que você precisa ter fé, a fé vem pelo ouvir e tal, é impossível agradar a Deus se não tiver fé, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, e aí, de repente, você depara com uma situação que você precisa ter fé, automaticamente o seu cérebro, que tá criando novas conexões baseado na palavra, ele vai falar, eu preciso ter fé nessa situação e eu vou crer. Então, assim, são situações que a própria palavra, ela emerge de dentro de você, e aí você vai se deparar com uma situação que você vai conseguir trazer a palavra à tona, sabe? Dentro de você, sem fazer esforço nenhum. Então, é uma ferramenta que eu aprendi na Alemanha e que eu trouxe para as minhas amigas, e o chamado nosso do blog é Vem Caminhar com a Gente. Então, não tinha como a gente não passar essa ideia para vocês e expandir isso para vocês, porque é uma dica fantástica que tem mudado a minha vida e que tem mudado a vida das minhas amigas. Então, é um exercício, é um né, exercício. Amiga? Como você vai pra academia, você tá fazendo exercício, mas você não tá vendo resultado. É. Acho que é a mesma coisa com isso, né? Tem que criar o hábito, a disciplina. Sim. No momento, talvez você não vai surtir aquele efeito, mas depois, lá na frente, aquilo que você aplicou hoje vai ter o efeito. Exato. Né? É como uma semente, onde está escrito em Mateus sobre os frutos. Né? Então você lança a semente. Quando Jesus fala a palavra do semeador, a parábola do semeador, ele lança a semente e ele saiu a semear, lançou a semente. Aquela que caiu num terreno bom demora, né, gente? Você lança a semente, demora até você colher o fruto. Mas existe algo acontecendo. Aquela semente tá começando a nascer debaixo da terra, germinando para começar a nascer a raiz e aí lançar o caule. Então, assim, isso é um processo que talvez imediatamente, como a Karen falou, a gente não vai visualizar. Mas no momento que precisar, que as pessoas vierem até você comer dos seus frutos, você vai dar frutos que são gerados na palavra. Porque essa palavra vai estar lá, ó. Exato. Tá lá dentro da sua mente, né? E pra você lembrar, você só lembra daquilo que você já tem aqui dentro da sua mente, né? Então a palavra estando dentro da sua mente, você vai lembrar no momento certo aquela palavra necessária para uma pessoa, ou muitas vezes para nossa vida, para aquela situação que a gente está passando. Exatamente. E assim, a gente é criado ouvindo televisão, gente. Ouvindo rádio, sabe? Essa é uma estrutura da Terra. E Deus não quer que a gente seja criado segundo as coisas desse mundo. A gente viva segundo as coisas desse mundo. Tá bem escrito lá na palavra. Portanto, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas sede renovados pela transformação da vossa mente. Tá aí o versículo que é chave, entendeu? Então não seja conformado com as coisas que você escuta no jornal, na novela, entendeu? Mas vai renovar sua mente ouvindo a palavra. Amém, é isso mesmo. Hoje em dia não tem mais desculpa, né? Você tem o celular na sua mão, você tem a palavra, você pode estar ouvindo durante uma atividade física, lavando louça, você pode estar ouvindo. Então, assim, não tem desculpa você não meditar na Bíblia, meditar na palavra. Eu gosto de ler a Bíblia com várias Bíblias, assim, eu leio a Bíblia com todas as versões, assim, eu gosto muito de fazer isso quando eu estou meditando em algum capítulo, em algum versículo, eu leio todas as versões que me tem disponível. Eu gosto muito de fazer isso, assim, isso acrescentou muito no meu entendimento, assim, porque tem algumas determinadas palavras que em algumas traduções elas trazem mais realidade para aquele momento que você está vivendo. É verdade. Então eu tenho esse hábito, pelo menos isso é uma forma que eu gosto de estudar a Bíblia. Muito legal. A mensagem, eu adoro essa Bíblia, É. não sei se todo mundo conhece, mas é uma Bíblia que ela parece um livro, assim. Na verdade a Bíblia é um livro, né? Mas ela tem uma história, linguagem né? muito... Assim, uma narrativa. Pausa, porque o sol tá batendo, eu não sei se tá explodindo falar a isso imagem, agora. então peraí. Eu ia falar isso agora, porque o sol agora tá aqui, ó. Finalizar. Ok, finalizou. vamos fechar, vai. Prossiga. Prossiga. Acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Eu não quero nada, gente. Mas, fala, É isso aí, pessoal. Espero que essas dicas aí tenham ajudado vocês, que vocês possam também praticá-las. E eu tenho certeza que assim como na nossa vida, né, a Bíblia tem sido um guia, um manual, ela também pode ser na sua.
né? A Bíblia ela tem resposta para todas as nossas dúvidas, anseios, tudo, tá tudo lá. Compartilha com a gente como que vocês estudam a Bíblia. Exatamente, a gente quer saber. Outra coisa, compartilha esse vídeo, mostra para os seus amigos, coloca lá no seu Instagram, coloca no seu Facebook, expande essa ideia para outras pessoas. Dá o seu like aqui embaixo para que a gente possa chegar a mais lugares, mais do que a gente já tem chegado. A gente quer alcançar mais vidas. Então compartilha esse vídeo, dá o seu like e também vai no nosso Instagram e dá sua curtida lá no nosso Instagram também. Começa a seguir a gente lá nas nossas redes, tá bom? E é sempre assim, vem caminhar com a gente que dá certo. Tchau, pessoal!